Você já imaginou descobrir que a pessoa mais pobre que você conhece é, na verdade, a mais rica de todas? Esta é a história de um bilionário que vivia apenas para o dinheiro, conhecido por sua mesquinhice, até descobrir o segredo que sua faxineira escondia todos os dias após o trabalho. O que ele viu mudou não apenas a vida dela, mas transformou para sempre o coração mais duro que já existiu. Uma descoberta que vai te emocionar do começo ao fim. Roberto Mendes era conhecido em toda a cidade como o homem mais rico e também o mais mesquinho que já existiu. Aos 55 anos, havia construído um império no setor imobiliário, mas sua fama não vinha apenas do dinheiro. Roberto nunca havia ajudado uma única pessoa sequer. Quando pedintes se aproximavam na rua, ele desviava o olhar. Quando funcionários passavam por dificuldades, ele fingia não saber. Para Roberto, cada centavo guardado era uma vitória, e cada real gasto com outros era uma derrota. Sua mansão de 3 andares no bairro mais nobre da cidade refletia exatamente quem ele era. Luxuosa por fora, mas fria e vazia por dentro. Ali, apenas uma pessoa quebrava o silêncio diário. Dona Marta, sua faxineira há 3 anos. Uma mulher negra de 62 anos, de origem humilde, que chegava pontualmente às 7 da manhã e saía às 5 da tarde, 6 dias por semana. Roberto pagava o mínimo possível pelo serviço de Marta, mesmo sabendo que ela precisava daquele dinheiro. Para ele, funcionário era apenas um número na folha de pagamento, e Marta não era diferente. Ela fazia seu trabalho em silêncio, limpando cada cômodo da mansão com um cuidado que Roberto nunca conseguiu entender. Por que alguém se dedicaria tanto a uma casa que não era sua? Durante anos, a rotina foi sempre a mesma. Marta chegava, trabalhava e ia embora. Roberto mal dirigia a palavra para ela, apenas acenava quando a via pelos corredores. Para ele, quanto menos contato, melhor. Mas nas últimas semanas, algo havia mudado no comportamento de Marta, e isso começou a incomodar Roberto profundamente. Primeiro, ele notou que ela estava sempre checando o relógio, como se tivesse pressa para ir embora. Depois, começou a ouvir sussurros de telefonemas que ela fazia durante o horário de almoço, sempre falando baixo, sempre nervosa. Marta, que antes trabalhava até alguns minutos após as 5, agora corria para pegar suas coisas exatamente no horário. Roberto era um homem desconfiado por natureza. Na sua experiência, quando funcionários mudavam de comportamento, geralmente significava problemas. Seria ela roubando alguma coisa? Vendendo informações sobre sua casa? Ou pior, planejando algum golpe? Sua mente empresarial, acostumada a desconfiar de todos, começou a trabalhar. Uma tarde de quinta-feira, Roberto decidiu que não aguentava mais a curiosidade. Quando Marta saiu apressada da mansão às 5 em ponto, ele a observou pela janela do 2º andar. Ela caminhou rapidamente até o ponto de ônibus, olhando várias vezes para trás, como se tivesse medo de ser seguida. Roberto franziu a testa. Por que tanto nervosismo? No dia seguinte, a mesma coisa. Marta trabalhou normalmente durante todo o dia, mas quando deu 5 horas, ela praticamente correu para fora. Roberto decidiu que no próximo dia iria descobrir o que estava acontecendo. Afinal, se ela estava tramando algo contra ele, ele precisava saber. E se fosse apenas paranoia, pelo menos sua consciência ficaria tranquila. Roberto passou o fim de semana inteiro pensando no assunto. Que tipo de segredo uma faxineira poderia ter? Ela ganhava tão pouco trabalhando para ele que dificilmente teria condições de fazer qualquer coisa suspeita. Mas então, por que toda aquela pressa? Por que os telefonemas misteriosos? Por que ela parecia tão preocupada ultimamente? Na segunda-feira, Roberto tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre, embora ele não soubesse disso naquele momento. Ele iria seguir Marta após o trabalho e descobrir, de uma vez por todas, o que ela estava escondendo. Se fosse
Algo contra ele, ele tomaria as medidas necessárias. Se fosse algo pessoal, pelo menos sua curiosidade seria satisfeita. Enquanto observava Marta trabalhar naquela segunda-feira, Roberto não imaginava que estava prestes a descobrir uma verdade que abalaria todas as suas convicções sobre a vida. Uma verdade que mostraria a ele que durante 3 anos, a pessoa mais generosa que ele já conheceu, esteve bem debaixo do seu nariz, enquanto ele, o homem mais rico da cidade, vivia como o mais pobre de espírito. Às 5 horas da tarde daquela segunda-feira, Roberto já estava posicionado no seu carro, estacionado discretamente a algumas casas de distância da sua mansão. Ele havia cancelado uma reunião importante só para satisfazer sua curiosidade sobre Marta. Quando a viu sair, apressada, ajeitando a bolsa no ombro e caminhando rapidamente em direção ao ponto de ônibus, Roberto ligou o carro e decidiu seguir o veículo. O ônibus que Marta pegou não seguia a rota que Roberto esperava. Em vez de ir em direção aos bairros de classe média, onde imaginava que ela morasse, o veículo seguiu para a zona sul da cidade, uma região que Roberto conhecia apenas de nome e nunca havia visitado. Enquanto dirigia atrás do ônibus, mantendo uma distância segura, Roberto se perguntava o que uma pessoa como Marta faria naquela parte da cidade. Após 40 minutos de viagem, Marta desceu em um bairro que fez Roberto se sentir desconfortável só de passar de carro. As ruas eram estreitas, algumas nem asfaltadas, e as casas eram simples construções de alvenaria, muitas inacabadas. Era um mundo completamente diferente do seu universo de mansões e prédios comerciais. Roberto nunca havia imaginado que existissem lugares tão humildes, tão perto da sua realidade. Roberto estacionou a uma distância segura e observou Marta caminhar por 3 quarteirões, até parar em frente a uma pequena casa azul de portão baixo. A construção era simples, com apenas alguns cômodos, um pequeno quintal na frente e roupas estendidas no varal. Marta olhou para os lados antes de abrir o portão, como se quisesse ter certeza de que ninguém a estava observando. Do seu carro, Roberto viu quando uma mulher jovem, aparentando uns 30 anos, abriu a porta e abraçou Marta, como se fosse uma pessoa da família. Elas conversaram por alguns minutos na porta antes de entrarem juntas. Roberto ficou ainda mais intrigado. Quem era aquela mulher? Por que Marta a visitava todos os dias? E por que todo aquele segredo? Roberto decidiu aguardar para ver quanto tempo Marta ficaria ali. 1 hora se passou, depois 2. O sol estava se pondo e Marta continuava dentro da casa. Pela janela da frente, Roberto conseguia ver vultos se movimentando, vozes conversando, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Sua impaciência crescia a cada minuto. Foram quase 3 horas de espera até Roberto ver Marta sair da casa. Ela abraçou novamente a mulher jovem na porta, acenou para alguém que estava dentro da casa, e só então se dirigiu ao ponto de ônibus. Roberto a seguiu novamente, desta vez, até um bairro de classe média baixa, onde ela finalmente desceu e entrou em uma casa pequena, que aparentemente era onde ela realmente morava. Durante todo o caminho de volta para casa, Roberto não conseguia parar de pensar no que havia visto. Marta não estava fazendo nada obviamente suspeito, mas por que tanto segredo? Por que ela passava 3 horas todos os dias naquela casa? E quem eram aquelas pessoas que a recebiam com tanto carinho? Na terça-feira, Roberto mal conseguiu se concentrar no trabalho. Sua mente estava focada em resolver o mistério de Marta. Quando ela chegou para trabalhar, ele a observou mais atentamente. Ela parecia cansada, como se tivesse dormido pouco, mas trabalhava com a mesma dedicação de sempre. Durante o almoço, Roberto a ouviu fazendo outro daqueles telefonemas misteriosos. "Não se preocupe, eu vou estar aí hoje também", ele ouviu Marta dizer no telefone. "Diga para ele que a tia Marta não vai faltar." Tia Marta? Roberto ficou ainda mais curioso. Ela tinha sobrinhos naquela casa. Mas se tinha família ali, por que escondia isso?
Naquela tarde, Roberto decidiu seguir Marta novamente. Desta vez, ele queria chegar mais perto, talvez descobrir algo mais concreto. O mesmo ritual se repetiu. O ônibus, o bairro humilde, a casa azul, o abraço carinhoso na porta. Mas desta vez, Roberto decidiu sair do carro e caminhar pela rua, fingindo ser apenas um passante. Quando passou em frente à casa, Roberto ouviu algo que o deixou completamente confuso. Era o som de uma criança rindo, misturado com a voz de Marta cantando baixinho. Não parecia uma visita comum de família. Parecia algo muito mais intenso, muito mais dedicado. Roberto se escondeu atrás de um poste e ficou observando a janela da frente. Por alguns segundos, conseguiu ver Marta no interior da casa, segurando algo no colo e balançando suavemente. A mulher jovem estava ao lado, e ambas pareciam estar cuidando de alguém com muito carinho. Roberto não conseguia ver claramente quem era, mas a dedicação de Marta era evidente, mesmo de longe. Quando Roberto voltou para casa naquela noite, uma sensação estranha tomou conta dele. Pela primeira vez em anos, ele se sentia genuinamente curioso sobre outra pessoa. Não por desconfiança ou interesse financeiro, mas por uma curiosidade humana que ele havia esquecido que possuía. O que Marta estava fazendo naquela casa que exigia tanta dedicação, e por que ela mantinha segredo sobre algo que parecia tão bonito. Roberto não imaginava que estava prestes a descobrir uma verdade que colocaria em xeque tudo o que ele acreditava sobre valor, generosidade e o verdadeiro significado de ser rico. A curiosidade havia se transformado em obsessão. Roberto passou os próximos 3 dias seguindo Marta religiosamente, sempre mantendo distância, sempre tentando descobrir mais detalhes sobre aquela rotina misteriosa. Cada dia que passava, mais intrigado ele ficava. Marta chegava naquela casa azul todos os dias no mesmo horário. Ficava exatamente 3 horas e saía sempre com a mesma expressão de preocupação misturada com carinho. Roberto começou a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. Marta sempre carregava uma sacola extra quando ia para aquela casa, uma sacola que não levava quando voltava para seu próprio lar. Às vezes, ele a via parando em uma farmácia no caminho, comprando coisas que guardava cuidadosamente na bolsa. Em outras ocasiões, ela passava rapidamente em um mercadinho e comprava alguns itens antes de seguir para a Casa Azul. Na sexta-feira, Roberto tomou uma decisão que ele mesmo considerou exagerada, mas sua curiosidade havia chegado a um ponto insustentável. Ele contratou um detetive particular, um homem discreto que havia usado outras vezes para investigar parceiros comerciais. Se Marta tinha algum segredo, ele iria descobrir qual era, de uma vez por todas. Quero saber tudo sobre essa mulher, Roberto disse ao detetive, entregando uma foto de Marta que havia tirado discretamente. Onde ela mora, com quem se relaciona, o que faz nas horas vagas e, principalmente, o que ela faz todos os dias nesta casa aqui. Ele mostrou o endereço da Casa Azul que havia anotado. O detetive prometeu resultados em 1 semana. Enquanto esperava, Roberto continuou seguindo Marta, mas agora com um olhar ainda mais atento. Ele começou a perceber que ela parecia estar emagrecendo, como se estivesse se alimentando mal. Suas roupas, sempre simples, pareciam ainda mais velhas. E havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e cansaço que Roberto nunca havia notado antes. No sábado, Roberto fez algo que surpreendeu até a ele mesmo. Passou o dia inteiro no bairro onde ficava a Casa Azul, observando o movimento da rua, tentando entender melhor aquele mundo que era tão diferente do seu. Viu crianças brincando na rua, vizinhos conversando nas calçadas, pessoas simples vivendo suas vidas com uma naturalidade que ele havia perdido há muito tempo. Quando Marta chegou naquele sábado, sim, ela trabalhava para ele durante a semana, mas visitava aquela casa também nos fins de semana.
Roberto viu algo que o deixou ainda mais perplexo. Ela não apenas entrou na casa, mas ficou ali por mais de 5 horas. Quando saiu, estava visivelmente exausta, mas havia um sorriso no rosto que Roberto nunca havia visto antes. Na segunda-feira seguinte, o detetive ligou com as primeiras informações. Senhor Roberto, consegui algumas informações básicas sobre Dona Marta. Ela mora sozinha em uma casa alugada, não tem família próxima na cidade, perdeu o marido há 10 anos e tem uma vida bem simples. Mas sobre essa casa que o senhor mencionou, a situação é interessante. Roberto segurou o telefone com mais força. Interessante como? A casa pertence a uma família muito humilde. A mãe se chama Sandra, tem 32 anos, trabalha como auxiliar de limpeza em 2 lugares diferentes. Faz turnos de 12 horas quase todos os dias. Ela tem um filho de 8 anos chamado João. Mas aqui está o detalhe mais importante. A criança tem uma deficiência que exige cuidados especiais constantes. Roberto sentiu algo estranho no peito. Que tipo de deficiência? Paralisia cerebral, senhor. A criança precisa de fisioterapia diária, medicamentos caros e cuidados 24 horas. A mãe trabalha tanto para pagar os tratamentos que mal tem tempo para cuidar do menino adequadamente. E aqui está a parte que vai interessar ao senhor. Dona Marta não tem nenhum parentesco com essa família. O silêncio do outro lado da linha fez o detetive continuar. Ela simplesmente apareceu na vida deles há cerca de 6 meses e começou a ajudar. Pelos meus levantamentos, ela passa todas as tardes cuidando da criança enquanto a mãe trabalha, e pelos fins de semana também. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. Marta estava cuidando de uma criança deficiente que nem era da família dela? E fazia isso todos os dias, sem falta, depois de trabalhar 8 horas na sua mansão? Por que alguém faria uma coisa dessas? Durante todo aquele dia, Roberto mal conseguiu trabalhar. Sua mente estava processando uma informação que não fazia sentido no seu mundo. No universo de Roberto, as pessoas só faziam coisas quando recebiam algo em troca. Qual era o interesse de Marta naquela situação? O que ela ganhava cuidando de uma criança que nem conhecia? Na terça-feira, Roberto decidiu que precisava ver com os próprios olhos o que realmente acontecia dentro daquela casa. Ele chegou ao bairro mais cedo e encontrou um local onde pudesse observar sem ser visto. Quando Marta chegou e entrou na casa, Roberto se posicionou perto de uma janela lateral e conseguiu ver parte do interior. O que ele viu o deixou sem palavras. Marta estava sentada no chão, ao lado de um menino em uma cadeira de rodas especial. Ela segurava a mão da criança e falava com ele de uma forma tão carinhosa que parecia estar conversando com um neto. O menino sorria e tentava responder, e Marta comemorava cada pequeno progresso como se fosse a maior vitória do mundo. Roberto observou. Por mais de 1 hora, viu Marta alimentar o menino com paciência infinita, fazer exercícios de fisioterapia com ele, contar histórias, cantar músicas. E em todos os momentos havia um amor genuíno em cada gesto, em cada palavra. Era um tipo de dedicação que Roberto nunca havia presenciado na vida. Quando finalmente voltou para casa naquela noite, Roberto se sentou na sua sala gigantesca e silenciosa, olhando ao redor da sua mansão vazia. Pela primeira vez na vida, ele se perguntou qual era a diferença entre ter uma casa cheia de objetos caros e uma vida cheia de significado. E pela primeira vez, ele começou a suspeitar de que talvez a pessoa mais pobre que ele conhecia fosse, na verdade, infinitamente mais rica do que ele. Mas ainda havia um mistério a ser resolvido. Por que Marta fazia aquilo? O que a motivava a dedicar tanto de si mesma a uma família de estranhos? Roberto sabia que precisava descobrir essa resposta porque algo dentro dele estava mudando, e ele não sabia se estava preparado para o que poderia encontrar.
Roberto passou uma semana inteira sem conseguir tirar da cabeça a imagem de Marta cuidando daquele menino. Cada vez que a via trabalhando silenciosamente em sua mansão, ele se perguntava como alguém podia ter energia para trabalhar 8 horas pesadas de faxina e ainda assim dedicar mais 3 horas cuidando de uma criança que exigia tanta atenção. E mais importante, por que ela fazia isso? Na sexta-feira seguinte, Roberto tomou uma decisão que o surpreendeu. Ele iria confrontar a situação diretamente. Não aguentava mais viver com aquela curiosidade corroendo seu peito. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava olhar nos olhos de Marta e descobrir por que uma mulher que ganhava tão pouco se dedicava tanto a pessoas que nem eram da sua família. Roberto seguiu Marta mais uma vez até a Casa Azul, mas desta vez não ficou escondido no carro. Ele esperou uns 15 minutos após ela entrar, respirou fundo e caminhou até a porta da frente. Suas mãos tremiam quando bateu na porta. Nunca havia estado tão nervoso para uma simples conversa. Quem atendeu foi Sandra, a mãe do menino. Uma mulher magra, de olhos cansados, com as mãos calejadas de tanto trabalho. Quando viu Roberto bem vestido e claramente fora do ambiente daquele bairro, ela ficou desconfiada. Boa tarde, a senhora não me conhece, mas eu gostaria de falar com Dona Marta. Sou o patrão dela, Roberto disse, tentando manter a voz firme. O rosto de Sandra mudou completamente. Uma mistura de medo e preocupação tomou conta de sua expressão. Dona Marta está aqui sim, senhor. Ela fez alguma coisa errada? Por favor, não demita ela. Ela é uma pessoa muito boa. Roberto ficou tocado pela preocupação genuína de Sandra. Não. Ela não fez nada errado. Eu só quero conversar com ela. Sandra o conduziu para dentro da casa simples. A sala era pequena, com móveis velhos, mas bem cuidados. E ali, sentada no chão ao lado de uma cadeira de rodas especial, estava Marta. Ela estava cantando baixinho para um menino de 8 anos que sorria para ela com olhos brilhantes e cheios de vida, apesar da sua condição. Quando Marta viu Roberto, seu rosto empalideceu. Ela se levantou rapidamente, limpando as mãos na roupa, claramente assustada com a presença do patrão naquele local. Seu Roberto, como? O senhor, ela gaguejou, sem conseguir formar uma frase completa. Dona Marta, eu preciso que a senhora me explique o que está acontecendo aqui, Roberto disse, mas sua voz saiu mais suave do que ele planejava. A cena, à sua frente, havia tocado algo profundo dentro dele. Foi então que Roberto teve a chance de observar João de perto pela primeira vez. Era um menino lindo, com olhos expressivos e um sorriso que iluminava o ambiente, mesmo estando em uma cadeira de rodas especial. Suas pernas eram finas e suas mãos tinham movimentos limitados, mas havia uma inteligência brilhante em seu olhar. Tia Marta, quem é esse senhor? João perguntou com alguma dificuldade na fala, mas com uma curiosidade genuína. É o meu patrão, João. Marta respondeu, ainda claramente nervosa. Roberto se aproximou da cadeira de rodas e se ajoelhou para ficar na altura do menino. Oi, João. Eu me chamo Roberto. Você é um menino muito bonito. O sorriso de João se alargou. Obrigado, seu Roberto. A tia Marta fala muito do senhor. Ela diz que o senhor tem uma casa muito grande e muito bonita. Roberto olhou para Marta, surpreso. Ela fala de mim? Falo sim, Marta, disse, recuperando um pouco da compostura. Eu conto para o João sobre o meu trabalho, sobre como é importante cuidar bem das coisas dos outros. Sandra, que havia ficado em silêncio até então, se aproximou. Seu Roberto, por favor, não fique bravo com Dona Marta. Ela é um anjo na nossa vida. Desde que meu João nasceu com essa condição, eu trabalho em 2 empregos para pagar os tratamentos dele. Dona Marta apareceu na nossa vida e se ofereceu para cuidar dele enquanto eu trabalho. Ela não aceita nenhum centavo pelo que faz. Roberto sentiu um nó na garganta. Como assim não aceita dinheiro? É verdade, Sandra continuou, com lágrimas nos olhos.
Ela chega aqui todos os dias depois do trabalho, cuida do João, faz os exercícios de fisioterapia que a terapeuta ensinou, dá os remédios no horário certo, conversa com ele, brinca, ensina. E nos fins de semana também. Tudo isso de graça, só por amor. Roberto olhou para Marta, que estava com os olhos baixos, claramente envergonhada por ter seu segredo revelado. Dona Marta, por que a senhora faz isso? Porque alguém precisa cuidar do João. Ela respondeu simplesmente. A Sandra trabalha tanto para conseguir dinheiro para os tratamentos dele que mal tem tempo para ficar com o próprio filho. E João é uma criança especial. Ele merece todo o amor do mundo. Mas a senhora usa o dinheiro que eu pago para ajudar eles, não é? Roberto perguntou, lembrando da sacola que Marta sempre levava. Marta assentiu, envergonhada. Eu compro alguns remédios que são muito caros, algumas coisas para João comer, fraldas especiais. Eu sei que meu salário não é para isso, mas Dona Marta gasta quase. E tudo que ganha com João? Sandra interrompeu. Ela vive com quase nada para poder ajudar meu filho. Eu já disse 1000 vezes para ela parar, que não é obrigação dela, mas ela insiste. Roberto ficou em silêncio por longos minutos, observando aquela cena. Uma mulher que ganhava um salário mínimo estava doando quase tudo para uma família que nem conhecia direito. Uma mulher que trabalhava 8 horas pesadas todos os dias ainda encontrava energia para cuidar de uma criança especial por mais 3 horas diárias. Uma mulher que poderia estar descansando em casa estava ali, no chão de uma sala simples, cantando para um menino que a chamava carinhosamente de tia. João, você gosta da tia Marta? Roberto perguntou ao menino. Eu amo a tia Marta. João respondeu com entusiasmo. Ela é a pessoa mais boa do mundo inteiro. Ela me ensina a ler, me conta histórias, faz exercícios comigo para eu ficar mais forte. E sabe o que mais? Ela disse que um dia eu vou conseguir andar. Roberto sentiu os olhos marejarem. E você acredita que vai conseguir? Claro! A tia Marta nunca mente. Ela disse que se eu fizer todos os exercícios e tomar todos os remédios certinho, um dia eu vou conseguir dar alguns passos, e eu vou conseguir, seu Roberto. Roberto olhou para Marta, que estava sorrindo através das lágrimas. A senhora realmente acredita que ele pode melhorar? Os médicos disseram que com fisioterapia intensiva e os medicamentos certos, ele pode ter uma melhora significativa. Não vai ser fácil, vai levar anos, mas João é um guerreiro. Ele merece essa chance. Naquele momento, Roberto compreendeu algo que nunca havia entendido na vida. A diferença entre ter dinheiro e ser rico. Ele, com todos os seus milhões, vivia uma vida vazia, sem propósito, sem amor verdadeiro. Marta, com seu salário mínimo, havia encontrado o maior tesouro que existe, a capacidade de amar incondicionalmente e fazer diferença na vida de outras pessoas. Roberto se levantou lentamente, ainda processando tudo o que havia descoberto. Olhou para aquela casa simples, para aquela família humilde, para aquela mulher extraordinária e percebeu que estava diante da pessoa mais rica que já havia conhecido na vida. Uma riqueza que não estava no banco, mas no coração. Eu preciso ir embora agora, Roberto disse com a voz embargada. Mas eu gostaria de voltar outro dia, se vocês permitirem. Claro, seu Roberto, João exclamou. Você pode vir sempre. A tia Marta vai ficar muito feliz. Quando Roberto saiu daquela casa, ele não era mais a mesma pessoa que havia entrado. Algo fundamental havia mudado dentro dele, e ele sabia que sua vida nunca mais seria igual. Roberto passou o fim de semana inteiro sem conseguir dormir direito. A imagem de Marta cuidando de João não saía da sua cabeça. Ele ficava pensando na dedicação dela, no amor genuíno que via em seus olhos, na forma como João a olhava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E, principalmente, ele não conseguia parar de pensar no fato de que Marta doava quase todo o seu salário para aquela família. Na segunda-feira, quando Marta chegou para trabalhar,
Roberto notou que ela estava diferente, mais tensa, evitando olhar diretamente para ele, fazendo seu serviço de forma ainda mais silenciosa que o normal. Era óbvio que ela estava preocupada com as consequências da descoberta do patrão. Roberto tentou trabalhar normalmente, mas não conseguia se concentrar. Toda vez que ouvia os passos de Marta pelos corredores da mansão, ele pensava em tudo que havia visto na Casa Azul. Como ela conseguia limpar aquela casa enorme com tanta dedicação, sabendo que tinha outra família esperando por ela. Como ela encontrava forças para ser tão generosa, ganhando tão pouco. Por volta das 2 da tarde, Roberto não aguentou mais. Ele foi até a cozinha, onde Marta estava limpando os armários, e decidiu que precisava conversar com ela. Dona Marta, a senhora pode parar um minutinho? Eu gostaria de conversar. Marta parou imediatamente com o pano ainda na mão e se virou para ele com uma expressão de apreensão. Sim, seu Roberto, se é sobre sexta-feira eu posso explicar. Não é para me explicar nada, Roberto a interrompeu. Eu só quero entender melhor. Por favor, sente-se aqui. Marta hesitou. Em 3 anos de trabalho, nunca havia se sentado na presença do patrão. Mas Roberto puxou uma cadeira para ela e outra para ele e fez um gesto para que ela se sentasse. Dona Marta, eu preciso que a senhora me conte a verdade sobre João. Por que a senhora faz o que faz por ele? Qual é a história real? Marta ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente começou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Seu Roberto, eu tive um neto. Ele se chamava Gabriel. Ela parou, respirou fundo e continuou. O Gabriel nasceu com a mesma condição do João, paralisia cerebral. Minha filha Carla ficou desesperada quando descobriu, mas eu prometi para ela que íamos cuidar daquele menino com todo o amor do mundo. Roberto se inclinou para a frente, prestando atenção em cada palavra. Eu trabalhava em 2 casas na época, economizava cada centavo para ajudar com os tratamentos do Gabriel. Minha filha trabalhava também, fazíamos de tudo para dar o melhor para aquele menino. Ele era a luz da nossa vida, seu Roberto, inteligente, carinhoso, sempre sorrindo apesar de todas as dificuldades. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marta. O Gabriel viveu até os 7 anos. Foram 7 anos de muito amor, muita luta, muita esperança. Ele estava melhorando, conseguindo falar melhor, movimentar melhor os braços. Os médicos diziam que ele estava respondendo bem ao tratamento. O que aconteceu com ele? Roberto perguntou suavemente. Pneumonia, Marta respondeu, secando os olhos com as costas da mão. Em 1 semana ele foi embora. Minha filha ficou destruída, nunca mais foi a mesma. Ela se mudou para outro estado 2 anos depois. Disse que não conseguia ficar aqui porque tudo lembrava o Gabriel. Roberto sentiu um aperto no peito. E a senhora ficou sozinha. Fiquei. Por muito tempo eu pensei que nunca mais ia conseguir amar uma criança do mesmo jeito. A dor era muito grande, seu Roberto. Mas há 6 meses eu conheci o João. Como a senhora o conheceu? Eu estava no posto de saúde esperando uma consulta e vi a Sandra na fila com o João no colo. Ele estava chorando, ela estava desesperada porque não conseguia acalmar ele. Quando olhei para aquele menino foi como se eu visse meu Gabriel novamente. Marta sorriu através das lágrimas. Eu me aproximei e comecei a conversar com o João. Ele parou de chorar imediatamente como se me reconhecesse. A Sandra ficou impressionada. Ela me contou que trabalhava em 2 empregos, que mal tinha tempo para cuidar do João adequadamente, que se sentia culpada por deixar ele sozinho tanto tempo. E a senhora se ofereceu para ajudar. Não foi bem assim. Marta balançou a cabeça. Primeiro, eu só visitava eles de vez em quando, mas o João começou a perguntar pela tia Marta todos os dias, e eu senti que Deus estava me dando uma segunda chance de fazer diferença na vida de uma criança especial. Roberto ficou
em silêncio, absorvendo tudo que Marta havia contado. Agora ele entendia. Não era apenas generosidade, era amor materno que havia perdido seu objeto e encontrou uma nova forma de se expressar. Dona Marta, a senhora usa quase todo o seu salário para ajudar eles. Como a senhora vive? Marta deu de ombros. Eu não preciso de muito, seu Roberto. Tenho minha casinha como arroz e feijão, isso me basta. Mas o João precisa de remédios caros, de fraldas especiais, de uma alimentação adequada. Se eu posso ajudar, por que não ajudar? E se eu descobrir que a senhora está passando necessidade para ajudar eles? Não estou passando necessidade, Marta respondeu firmemente. Estou escolhendo viver com menos para que uma criança tenha mais chances de uma vida melhor. É diferente. Roberto olhou para aquela mulher extraordinária e percebeu que estava diante de uma lição de vida que nenhuma universidade, nenhum livro, nenhum consultor empresarial jamais poderia ensinar. Marta havia transformado sua dor em amor, sua perda em doação, sua solidão em família escolhida. Dona Marta, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, seu Roberto. A senhora já se arrependeu de ter feito essa escolha? De dedicar tanto de si mesma para uma família que não é sua? Marta sorriu, e foi o sorriso mais genuíno que Roberto já havia visto. Nunca, seu Roberto. Desde que o João entrou na minha vida, eu acordo todos os dias com um propósito. Eu sei que alguém precisa de mim, que alguém conta comigo, que posso fazer diferença na vida de uma criança especial. Isso vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Naquele momento, Roberto compreendeu que havia passado 3 anos convivendo com a pessoa mais rica que já conheceu e só agora estava descobrindo isso. Uma mulher que havia transformado sua própria dor no combustível para alegrar a vida de outros. Uma mulher que havia encontrado a verdadeira riqueza, a capacidade de amar sem esperar nada em troca. E pela primeira vez na vida, Roberto se perguntou o que ele havia feito com toda a sua riqueza material, além de acumular mais riqueza. Qual tinha sido o propósito da sua vida? A quem ele havia ajudado? Que diferença ele havia feito no mundo? As respostas para essas perguntas doeram mais do que ele imaginava que fosse possível. Roberto passou a semana seguinte em um estado que ele nunca havia experimentado antes. Uma profunda reflexão sobre o significado da sua própria existência. Cada manhã, quando via Marta chegando pontualmente para trabalhar, ele pensava na jornada que a esperava. 8 horas de trabalho pesado na sua mansão, seguidas de 3 horas cuidando de João com a mesma dedicação que uma mãe dedicaria ao próprio filho. Na quinta-feira dessa semana, algo aconteceu que mudaria tudo. Roberto estava em seu escritório quando recebeu uma ligação do detetive particular que havia contratado. Senhor Roberto, tenho informações urgentes sobre a família que Dona Marta visita. A situação deles se complicou muito. Roberto sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? A família está sendo despejada. A mãe do menino, Sandra, perdeu um dos empregos na semana passada. Ela não conseguiu pagar o aluguel há 3 meses e o proprietário entrou com ação de despejo. Eles têm até o final do mês para sair da casa. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. João perderia não apenas sua casa, mas todo o ambiente estruturado que Marta havia ajudado a criar para seus cuidados. E Marta, Roberto nem queria imaginar o desespero que ela devia estar sentindo. Naquela tarde, Roberto observou Marta mais atentamente. Agora que sabia da situação, podia ver os sinais de preocupação que ela tentava esconder, os olhos vermelhos de quem havia chorado, os movimentos mais lentos, a tristeza que pairava sobre ela como uma nuvem escura. Quando Marta saiu apressada para sua visita diária, Roberto não hesitou. Ele a seguiu, mas desta vez com um propósito diferente. Precisava saber exatamente
Qual era a dimensão do problema que aquela família estava enfrentando? Chegando ao bairro, Roberto estacionou próximo à Casa Azul e conseguiu ouvir parte da conversa que acontecia do lado de fora. Sandra estava chorando enquanto falava com Marta. Dona Marta, eu não sei mais o que fazer. Perdi o emprego da lanchonete e só com o salário da faxina não consigo pagar o aluguel. O senhorio disse que se eu não pagar os 3 meses atrasados até sexta-feira, ele vai colocar nossos móveis na rua. Calma, Sandra. Roberto ouviu a voz de Marta, tentando ser forte. Vamos dar um jeito. Eu vou conseguir esse dinheiro de algum lugar. Mas como, dona Marta? A senhora já faz tanto por nós. Não posso aceitar mais nada. O João precisa de estabilidade para continuar o tratamento. Eu vou ao banco amanhã, vou pedir um empréstimo. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marta ia se endividar para ajudar uma família que nem era sua. Uma mulher que ganhava um salário mínimo ia pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel de outras pessoas. Naquele momento, Roberto teve a maior crise de consciência da sua vida. Ali estava ele, um homem que tinha milhões guardados em contas bancárias, que possuía mais imóveis do que conseguia contar, que poderia resolver aquele problema com menos dinheiro do que gastava em uma única refeição em restaurantes caros. E do outro lado estava Marta, disposta a se sacrificar financeiramente para ajudar. Roberto voltou para casa naquela noite como um homem assombrado. Ele se sentou na sua sala gigantesca, cercado por objetos caros e luxos desnecessários, e pela primeira vez na vida se sentiu genuinamente envergonhado de si mesmo. Tinha passado décadas acumulando riqueza, sendo conhecido como o homem mais mesquinho da cidade, negando ajuda a qualquer pessoa que precisasse. E agora descobria que a mulher mais generosa que já conheceu estava prestes a se sacrificar ainda mais para salvar uma família, enquanto ele tinha todo o poder de resolver a situação e não fazia nada. Roberto passou a noite inteira sem dormir, caminhando pela mansão vazia, pensando em todas as vezes que havia negado ajuda a funcionários em dificuldades, todas as vezes que havia fechado os olhos para o sofrimento alheio, todas as oportunidades que teve de fazer diferença na vida de alguém e escolheu não fazer. Na sexta-feira de manhã, quando Marta chegou para trabalhar, Roberto podia ver que ela havia chorado durante toda a noite. Seus olhos estavam inchados e ela se movia como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Durante toda a manhã, Roberto ficou observando Marta trabalhar. Mesmo em meio à sua própria angústia, ela mantinha a mesma dedicação de sempre. Limpava cada cômodo com cuidado, organizava tudo com perfeição, tratava a casa dele como se fosse a coisa mais importante do mundo. Por volta do meio-dia, Roberto tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele não podia mais ser o homem mesquinho que sempre foi. Não podia mais fechar os olhos para o sofrimento quando tinha o poder de ajudar. Não podia mais deixar que a pessoa mais generosa que conhecia se sacrificasse enquanto ele nada fazia. Roberto se levantou da sua poltrona, ajeitou a roupa e foi procurar Marta. Encontrou-a na lavanderia, dobrando roupas com o mesmo cuidado de sempre, mas com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Dona Marta, ele disse suavemente. Ela se virou rapidamente, secando os olhos. Sim, seu Roberto. Eu sei sobre o despejo. Eu sei que a senhora está planejando pedir um empréstimo para ajudar a Sandra e o João. Marta ficou pálida. Seu Roberto, não precisa explicar nada. Roberto a interrompeu. Eu só quero que a senhora saiba uma coisa. A partir de hoje, tudo vai mudar. Para todos nós. Marta o olhou sem entender, mas Roberto já havia tomado sua decisão. O homem mais mesquinho da cidade estava prestes a descobrir como era ser generoso. E isso ia começar naquele exato momento. Roberto passou o resto daquela sexta-feira planejando algo que jamais havia feito na vida. Como usar seu dinheiro para ajudar outras pessoas. Ele
Cancelou todas as reuniões, trancou-se no escritório e começou a calcular exatamente quanto seria necessário para resolver não apenas o problema imediato da família de João, mas para dar a eles uma chance real de recomeço. Primeiro, ele ligou para seu advogado. Preciso que você descubra quem é o proprietário de uma casa no endereço que vou te passar. Quero comprar o imóvel hoje mesmo, pelo preço que ele pedir. Depois, ligou para seu contador. Quero que você prepare um plano para custear tratamento médico completo para uma criança com paralisia cerebral. O melhor que o dinheiro pode comprar, incluindo fisioterapia diária, medicamentos, equipamentos especiais, tudo. Por último, ligou para o gerente do seu banco. Preciso de uma quantia em dinheiro hoje. Não importa o valor, eu vou buscar pessoalmente. Na manhã de sábado, Roberto estava nervoso como nunca havia estado na vida. Não por estar prestes a gastar uma quantia significativa de dinheiro. Ele tinha tanto que nem sentiria a diferença. Ele estava nervoso porque pela primeira vez ia fazer algo puramente por bondade, sem esperar nada em troca. Roberto chegou ao bairro humilde por volta das 9 da manhã, carregando uma pasta com documentos e um envelope com dinheiro. Ele bateu na porta da Casa Azul com o coração disparado. Quem atendeu foi Sandra, com os olhos vermelhos de quem havia passado a noite em claro. Quando viu Roberto, ela ficou surpresa e um pouco assustada. Seu Roberto, o que o senhor está fazendo aqui tão cedo? Sandra, eu preciso falar com vocês. A dona Marta está aí? Está sim, senhor. Entre, por favor. Roberto entrou na casa e encontrou Marta no chão, brincando com João. Quando ela o viu, se levantou rapidamente, claramente sem entender o que estava acontecendo. Seu Roberto, que surpresa! É sábado, o senhor não devia estar descansando? Dona Marta, Sandra, por favor, sentem-se. Eu tenho algumas coisas para falar com vocês. As duas mulheres se sentaram no sofá pequeno, com João no colo de Sandra. Roberto puxou uma cadeira e se posicionou na frente delas, respirou fundo e começou a falar. Primeiro, eu preciso pedir desculpas. Desculpas por ter levado tanto tempo para entender quem realmente é a Dona Marta. Desculpas por ter sido cego para o que acontecia bem debaixo do meu nariz e desculpas por ter sido o homem mais mesquinho desta cidade durante todos esses anos. Marta e Sandra se entreolharam, sem entender aonde Roberto queria chegar. Eu sei sobre o despejo, Roberto continuou. Sei que vocês têm até hoje para resolver a situação. E sei que a Dona Marta estava planejando se endividar para ajudar vocês. Seu Roberto, Marta começou a falar, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Deixe eu terminar, por favor. Durante 3 anos, eu paguei para a Dona Marta um salário que mal dava para ela viver. E ainda assim, ela usou quase tudo que recebia para ajudar uma família que nem conhecia direito. Enquanto isso, eu acumulava milhões fazendo negócios imobiliários, sendo conhecido por nunca ajudar ninguém. Roberto abriu a pasta que havia trazido. Mas isso acaba hoje. Sandra, a partir de agora, esta casa é sua. Eu comprei ela do proprietário esta manhã e estou transferindo a escritura para o seu nome. Vocês nunca mais vão precisar se preocupar com aluguel. Sandra começou a chorar antes mesmo de conseguir processar completamente o que Roberto havia dito. Como assim, seu Roberto? O senhor comprou a casa? Comprei e está no seu nome, mas isso é só o começo. Roberto tirou outros papéis da pasta. João vai começar na segunda-feira um tratamento completo com os melhores médicos especialistas da cidade. Fisioterapia diária, todos os medicamentos que ele precisa, equipamentos especiais para casa, tudo pago indefinidamente. Marta estava boquiaberta, sem conseguir falar uma palavra. E tem mais. Roberto continuou. Sandra, você não vai mais precisar trabalhar em 2 empregos. Eu abri uma conta bancária no seu nome, com dinheiro suficiente para vocês viverem dignamente, enquanto se dedicam integralmente ao tratamento do João. João,
que havia acompanhado toda a conversa com seus olhos brilhantes, falou com sua voz doce. Seu Roberto, isso significa que eu vou conseguir andar? Roberto se ajoelhou na frente da cadeira de rodas do menino, com lágrimas nos olhos. João, com os melhores médicos e tratamentos, e principalmente com todo o amor que você recebe da sua mãe e da tia Marta, eu tenho certeza de que você vai conseguir dar muitos passos. Foi então que Roberto se virou para Marta, que estava chorando silenciosamente. E você, dona Marta, me ensinou o que realmente significa ser rico. Por isso, quero fazer uma proposta. Roberto tirou o último documento da pasta. Eu estou criando um instituto para cuidar de crianças especiais como o João. Um lugar onde elas possam receber o melhor tratamento, onde as famílias possam receber apoio, onde o amor e a dedicação sejam mais importantes que o dinheiro. E eu quero que você seja a coordenadora deste instituto. Marta finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu embargada. Seu Roberto, eu não entendo nada de coordenar instituto. Mas você entende de amor, Roberto respondeu. Você entende de dedicação, de cuidado, de fazer diferença na vida das pessoas. O resto a gente aprende juntos. Roberto tirou o envelope com dinheiro do bolso. E isto aqui é para você, dona Marta. É um reconhecimento por tudo que você fez, por tudo que você me ensinou e principalmente por ter transformado minha vida. Marta recusou o envelope com as mãos. Eu não posso aceitar isso, seu Roberto. Eu não fiz nada esperando recompensa. Eu sei. Roberto sorriu através das lágrimas. É exatamente por isso que você merece, porque você fez tudo por amor puro, sem esperar nada em troca. Você me mostrou que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, está na capacidade de amar e ajudar os outros. Sandra estava abraçada com João, os dois chorando de alegria. Marta segurava o envelope sem acreditar no que estava acontecendo. Seu Roberto, Marta disse finalmente, por que o senhor está fazendo tudo isso? Roberto olhou para aquela mulher extraordinária que havia mudado sua vida completamente. Porque você me ensinou que o dinheiro só tem valor quando a gente usa ele para fazer o bem. Porque você me mostrou o que é ter um propósito na vida. E porque eu percebi que passar uma vida inteira sendo mesquinho é uma das maiores tristezas que podem existir. Naquele momento, João estendeu os braços para Roberto. Seu Roberto, você pode me dar um abraço? Agora, você também é da nossa família. Roberto pegou o menino no colo e o abraçou como se fosse seu próprio neto. E pela primeira vez em décadas, ele sentiu que sua vida tinha um significado real. 6 meses depois, Aliu Assad, vida de todos havia mudado completamente. A Casa Azul havia sido reformada e adaptada especialmente para as necessidades de João. Rampas de acesso, barras de apoio, um quarto equipado com todos os aparelhos de fisioterapia que uma criança poderia precisar. Mas a maior mudança não estava na estrutura física. Estava no progresso impressionante que João vinha apresentando. Roberto chegava todas as manhãs na casa que agora pertencia à família para acompanhar a evolução do menino. João estava conseguindo se manter em pé com apoio por períodos cada vez mais longos. Suas mãos tinham ganhado mais coordenação e sua fala estava muito mais clara. Os médicos estavam impressionados com a rapidez da melhora. Seu Roberto, olha o que eu consegui fazer, João gritou quando viu Roberto chegar naquela manhã de sábado especial. Roberto se aproximou e viu João em pé, apoiado em barras paralelas especiais, dando pequenos passos trêmulos, mas determinados. Eram apenas 3 passinhos, mas para todos, ali presentes, era como ver um milagre acontecer. João, você conseguiu! Você está andando! Roberto exclamou com lágrimas nos olhos. Eu disse que ia conseguir. A tia Marta sempre falou que se eu me esforçasse muito, um dia eu ia andar. E olha aí, eu estou andando!
Sandra estava chorando de alegria, filmando tudo com o celular novo que Roberto havia dado para ela registrar cada progresso do filho. Meu menino está andando! Meu menino está andando! Marta, que agora usava um uniforme elegante com a logo do Instituto João Gabriel, nome que Roberto havia escolhido em homenagem ao neto que ela havia perdido, abraçou Roberto com força. Seu Roberto, obrigada por ter tornado tudo isso possível. Obrigada por ter acreditado no João, por ter acreditado em mim. Eu que tenho que agradecer, Dona Marta. Você salvou minha vida. O Instituto João Gabriel havia se tornado a maior paixão de Roberto. Ele havia transformado 3 andares de um prédio comercial que possuía em um centro completo de reabilitação para crianças especiais. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos especializados, tudo do melhor que existia. Mas o diferencial do Instituto não estava apenas nos equipamentos ou nos profissionais. Estava no amor e na dedicação que Marta trouxe para coordenar tudo. Ela conhecia cada criança pelo nome, sabia da história de cada família, acompanhava cada progresso como se fosse pessoal. Tia Marta, João disse, ainda segurando nas barras paralelas. Posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. O que você quer saber? Por que você me ama tanto se eu não sou seu neto de verdade? Marta se ajoelhou na altura de João, segurou o rosto dele com as mãos e disse: João, o amor verdadeiro não escolhe só família de sangue. Às vezes, Deus coloca pessoas especiais no nosso caminho para a gente amar como se fossem da nossa família. Você é o neto do meu coração. Roberto observou aquela cena e pensou em como sua vida havia mudado completamente. A mansão fria e vazia, onde vivia sozinho agora, estava sempre cheia. Sandra e João moravam lá 3 dias por semana, para João ter acesso facilitado aos equipamentos de fisioterapia avançados que Roberto havia instalado. Marta tinha um quarto permanente para quando quisesse ficar. A casa havia se transformado no que sempre deveria ter sido. Um lar cheio de amor, risos e propósito. Seu Roberto, Sandra se aproximou. Eu ainda não acredito que tudo isso é real. Há 6 meses eu estava desesperada, sem saber como ia cuidar do João. Hoje meu filho está andando, tem os melhores tratamentos do mundo, e eu posso me dedicar integralmente a ele. Sandra, você merece tudo isso e muito mais. Vocês me ensinaram que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto e se cuidar mutuamente. Naquela tarde, enquanto João brincava no jardim adaptado que Roberto havia construído, os 3 adultos se sentaram para conversar. Seu Roberto, Marta disse, tem uma coisa que eu sempre quis perguntar para o senhor. Pode falar, Dona Marta. O senhor se arrepende de ter mudado tanto, de ter deixado de ser como o senhor era antes? Roberto riu. Um riso genuíno e alegre que raramente saía dele antes daquela transformação. Dona Marta, eu me arrependo de ter demorado 55 anos para descobrir o que realmente importa na vida. Me arrependo de ter sido mesquinho por tanto tempo. Mas mudar? Nunca. Esta é a melhor versão de mim mesmo que já existiu. E o que mudou exatamente na sua vida? Sandra perguntou curiosa. Tudo, Roberto respondeu sem hesitar. Antes, eu acordava todos os dias pensando em como ganhar mais dinheiro, como acumular mais bens, como proteger minha riqueza. Agora eu acordo pensando em como posso ajudar mais crianças como o João, como posso fazer mais famílias felizes, como posso usar tudo que tenho para fazer diferença na vida das pessoas. Roberto olhou para João, que estava tentando dar mais alguns passos no jardim. Vocês me ensinaram que ser rico de verdade não é ter muito dinheiro, é ter muito amor para dar, muito bem para fazer, muito propósito na vida. O senhor virou o homem mais generoso da cidade, Marta sorriu, e vocês viram a família mais preciosa que eu poderia ter.
Roberto respondeu, porque família não é só quem nasce junto, é quem escolhe amar junto. Quando o sol começou a se pôr naquele sábado especial, João se aproximou do grupo com seus passinhos trêmulos, mas determinados. Tia Marta, seu Roberto, mãe, ele disse com sua voz clara e alegre, eu quero falar uma coisa muito importante. Os 3 adultos prestaram atenção total no menino. Eu quero dizer obrigado, obrigado por me amarem tanto, obrigado por cuidarem de mim, obrigado por nunca desistirem de mim. Eu vou continuar me esforçando muito para andar cada vez melhor, porque eu quero fazer vocês orgulhosos de mim. Roberto pegou João no colo, com Sandra e Marta se aproximando para um abraço coletivo. João, Roberto disse com a voz embargada, você já nos fez mais orgulhosos do que pode imaginar. Não, pelo fato de estar andando, mas por ser o menino mais corajoso, mais alegre e mais carinhoso que conhecemos. Naquele abraço coletivo, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Roberto compreendeu que havia encontrado a verdadeira riqueza da vida. Não estava nas contas bancárias, não estava nas propriedades, não estava nos investimentos. Estava ali, naquele abraço, naquele amor incondicional, naquela família que havia escolhido formar. O homem que um dia foi conhecido como o mais mesquinho da cidade havia se transformado no mais generoso. Mas mais importante que isso, havia se transformado em pai, avô e filho ao mesmo tempo, em uma família unida não pelo sangue, mas pelo amor puro e pela dedicação mútua. E quando as pessoas da cidade perguntavam para Roberto o que havia causado tamanha transformação em sua vida, ele sempre respondia a mesma coisa. Eu simplesmente segui minha faxineira após o trabalho e descobri que a pessoa mais pobre que eu conhecia era, na verdade, a mais rica de todas. Ela me ensinou que o amor vale mais que qualquer fortuna e que ajudar os outros é a única forma de ser verdadeiramente feliz. A história de Roberto, Marta, Sandra e João se tornou lenda na cidade. Uma lenda sobre como o amor pode transformar até o coração mais duro, sobre como a generosidade pode nascer onde menos se espera, e sobre como as maiores riquezas da vida não podem ser contadas em dinheiro, mas apenas sentidas no coração. E toda vez que uma nova criança chegava ao Instituto João Gabriel, Marta contava para ela a história de como tudo começou, com uma faxineira que decidiu amar uma criança que não era sua, e um patrão mesquinho que aprendeu que ser rico de verdade significa ter muito amor para dar. Esta história nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos para nós mesmos, mas no que somos capazes de dar aos outros. Que o amor não escolhe família de sangue, mas família de coração. E que nunca é tarde demais para mudar, para ser generoso, para fazer diferença na vida de alguém. Porque no final das contas, somos medidos não pelo que temos, mas pelo bem que fazemos. Se essa história tocou seu coração, diga nos comentários. A verdadeira riqueza está no amor. Queremos saber o que você faria no lugar do Roberto. Não esqueça de deixar o like. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Agora, aqui, cada história transforma uma vida.